Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Antes da gente começar o programa de hoje, vamos fazer um registro que estamos absolutamente habilitados. Depois da nossa data inaugural, que entramos no ar faz poucos dias, agora estamos com um e-mail que é o que parece 2020@gmail.com. Quem tiver opinião, mesmo que seja crítica boa ou ruim, entre em contato, vai só nos alegrar. E faremos questão de citar nome, endereço, se é que a pessoa deseja, de estar conosco nesta viagem gostosa que fala sobre marketing, propaganda, jornalismo, comunicação. É toda uma grande cachaça de alegria para todos nós. O nosso slogan é: aquele que sabe o que contar é o que parece, aquele que sabe o que contar. Mas nós não somos os donos da verdade. Rossini e eu estamos aqui para contar o que sabemos. Agora, você pode também contribuir. Você também pode nos passar informação dentro desse espírito do que nós estamos apresentando nesse podcast, e só vai enriquecer ainda mais o que nós temos a apresentar. Então, mande suas sugestões, seja pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Twitter. Canal é o que não falta. É a oportunidade que nós aguardamos do É o que Parece. Muito, muito, muito bom estar aqui de novo com o nosso segundo podcast, É o que Parece. E eu queria começar, Rossini, até passar essa sensação do que nós pretendemos abordar, antes de falar de alguma coisa que nós temos muito para contar do passado, falar do presente. Eu mencionei no primeiro programa uma matéria que eu tinha visto um dia antes da nossa primeira gravação no estado de São Paulo, que falava exatamente de uma coisa que tem permeado o mundo das oportunidades profissionais, particularmente daquelas profissões que dependem, além do aprendizado, além do conhecimento, o talento. Me chamou a atenção que foi uma matéria que tem como título: Experiência valerá mais que formação na próxima década. E óbvio que eu me interessei, que falei, caramba, apesar de dois velhacos como nós, acho que nós ainda temos chance, porque experiência nós temos. E é interessante, porque esse é um trabalho feito pela USP, é um estudo da USP que mapeia 10 carreiras em ascensão, atualmente, uma coisa atual. E aponta que vivência do trabalhador terão mais peso que a profissão inicial. Quer dizer, tem uma mutação nesse negócio de que você se especializa em alguma coisa, repito, particularmente num negócio subjetivo como é esse da comunicação, e que isso pode hoje estar passando por uma transformação de que você não precisa necessariamente assumir aquela profissão e que você inicialmente... O resto da vida. Mas essa matéria tem 2 pontos aqui que eu queria chamar a atenção. Primeiro, eles ranqueiam 10 áreas que são as 10 principais carreiras do futuro. E tem algumas delas que têm a ver, direta ou indiretamente, alguma coisa a ver com a comunicação. Então, uma delas é a transformação digital. É o mundo que hoje está vivendo, com tudo que está acontecendo no mundo digital, e que não seria diferente se você não estiver inserido no teu contexto profissional, um mínimo de aprendizado, acompanhamento do que está acontecendo nessa transformação digital, você tem grande chance de ficar para trás. A outra, que não é novidade, a palavra é nova, mas a ação não é nova, que é a palavra inovação. Nós vivemos sempre na comunicação usando a inovação do lado criativo, do caminho não percorrido. Então a inovação na base de como se comunicar melhor, não só especificamente com as ferramentas disponíveis. E o terceiro assunto, que eu particularmente fico muito satisfeito de ver como as 10 áreas mais importantes de carreiras no futuro, que usa uma palavra que eu sempre procurei seguir, que se chama ética. Imaginar que ética é uma das 10 áreas do futuro como uma carreira profissional é animador. Para mim é animador. Zé,
Parabéns pelo seu aprofundamento nessa leitura, que dá uma página praticamente do jornal, e é coisa séria, portanto, a gente tem que botar a cabeça para pensar. Tem uma citação que você fez que eu considero que ela não está verdadeiramente dentro do foco. Quando você falou inovação. Inovação sempre existiu. No fundo, se o nosso acompanhante, ouvinte, contestar, eu gostaria até que ele me procurasse para explicar por quê. Mas, na verdade, não se fala mais inovação. Nós temos que falar de renovação. A inovação ficou para trás. O que foi inovado está sendo renovado. Portanto, o foco que ele deu aqui, um estudo sobre a informação digital, que é o caminho do futuro, esse caminho é brilhante, isso é uma inovação. Agora, está sendo renovada a cada dia. O podcast, isso que nós estamos fazendo hoje, que é praticamente uma rádio streaming. O cara ouve fazendo ginástica, correndo, não no momento do banheiro, se ele quiser. Então, isso é uma renovação. Sempre... Mas isso não é uma inovação? Não, inovação já ficou lá atrás. Não. Podcast, que você sabia de podcast há 5 anos atrás? É um braço que surgiu em decorrência das transformações tecnológicas, que essa sim foi uma inovação, e a renovação é tudo que vem renovando, vem fazendo um upgrade nessa comunicação. É isso que eu queria dizer. Não estou contestando isso, é uma questão de visão apenas. Então, quando se fala... Você sabe a diferença entre criar e inovar? Não, verdadeiramente, não existe essa palavra de criar e inovar. A criação, ela parte de um princípio inovador. Tudo aquilo que está fora de paradigma, se você tratar isso do ponto de vista de marketing, tem um valor. Do contrário, não tem motivo nenhum para você achar que está inovando. Uma frase. Diz. Que não bate exatamente com isso que você está dizendo. Criar é fazer de maneira surpreendente as mesmas coisas. Inovar é fazer de maneira surpreendente coisas absolutamente novas. Então... Criar é uma coisa, inovar é outra. Mas a criação é o que está se colocando aqui. A criação, ela já está, em termos da palavra, sinteticamente falando, está superada. A inovação, ela já veio turbinada pela renovação. Quando a gente sair do estúdio hoje, daqui a 5 dias, vai ter um fato novo, um equipamento novo. Isso é renovar aquilo que já foi criado. Eu não sei se você quer discutir esse tema também. Não, acho que já esgotou. Estamos usando adjetivos para identificar a mesma coisa. Então, vamos em frente. Só para terminar esse assunto que eu levantei da matéria do Estadão, eu queria me permitir ler aqui. Nessa mesma página tem um artigo assinado pelo Glauco Arbex, ou Arbex. Arbex, aqui está com I. Arbex. E que tem uma frase final no artigo dele, ele é professor titular de Sociologia na USP, e ele diz o seguinte no final do artigo dele: ganham força as habilidades de julgamento e decisão, de criatividade e gestão de pessoas, de negociação e inteligência emocional. Essas são características que as máquinas não têm e que definem interações em que a tecnologia não a chave, os humanos é que são. Interessante isso, porque com esse avanço todo, esse rebuliço tecnológico que hoje nós vivemos no mundo, e inclusive na comunicação, apontar um estudo de que ainda o ser humano é importante com o seu talento, com a sua capacidade de geração de trabalho, de usar essas tecnologias em prol de um trabalho atual e mais eficiente. Achei muito interessante isso aqui. Mas, mudemos de assunto. Tinha mencionado o fato de nós termos falado da nossa coleção de revistas número 1. Eu vou me permitir rapidamente contar por que dessa loucura, como é que um dinossauro como eu vai ter a pachorra e a paciência de colecionar revistas número 1. E aí eu tenho que contar um fato que é aquele que vivi no início da minha carreira. Quando eu comecei a trabalhar na área de mídia, os departamentos de mídia eram separados por mídia eletrônica e mídia impressa. Então, tinha profissionais que
atuavam para mídias de TV, rádio e cinema, e outro tipo de profissional que atuava para jornal, revista e então outdoor. Eram 6 meios clássicos de comunicação. Estamos falando aí de 50 e tantos anos atrás, anos 50, anos 60. E eu comecei a trabalhar na área de mídia, trabalhando nessa área do departamento que cuidava da mídia eletrônica, TV, rádio e cinema, e fui adquirindo alguma experiência com isso. Alguns anos depois, surgiu uma coisa nova na mídia que não tinha, que era a mídia fazer planejamento. Quem planejava a mídia na época, ou era o dono da agência, ou era o cara do atendimento. O mídia era apenas um executor, ele comprava o espaço, ele executava aquilo que era planejado, não nos moldes. Mas aí nasceu essa coisa na área de mídia de se planejar, de você ter profissionais que pensassem mídia e não fossem apenas uma extensão da contabilidade. Foram criados departamentos, então, de planejamento, e eu trabalhava na Thompson nessa época, e substituí por um tempo, a convite do Vanderlei Fucciolo, que era o supervisor de mídia, o Otávio Florisbal, que era o homem de planejamento, que começou o planejamento da Thompson. O Otávio foi trabalhar na Lintas, e aí eu fui convidado para trabalhar no planejamento, ia planejar mídia, mas eu era manco. Eu só conhecia TV, rádio e cinema, não conhecia jornal, revista e outdoor. E aí eu tive que começar a estudar esses meios. Naquela época, era comum as editoras em franco desenvolvimento, começo dos anos 70, muitas editoras surgiram no mercado, era um mercado profícuo na venda de revistas segmentadas. E era comum na sexta-feira os profissionais de mídia receber gratuitamente um reparte de revistas que as editoras mandavam. Então eu levava para casa um bolo de revistas. O meu intuito não era só ser curioso, de falar, olha como eu sou importante, estou ganhando revista. Eu queria aprender o meio. Eu queria ler as revistas, dizer qual era o enfoque de cada uma delas, independente dos números que existiam disponíveis, mas aprender o conteúdo delas. E percebi nessa época que as revistas que eu estava levando para casa, boa parte delas eram revistas número 1. Me chamou a atenção isso, estamos falando do começo dos anos 70, teve um boom econômico no Brasil com o ministro Delfim Neto, foi um campo importante para isso. O que eu fiz? Falei, vou começar a guardar estas revistas, porque eu quero, com o decorrer do tempo, saber o que aconteceu com o nascimento dessas revistas ao que elas se propunham, e com o tempo o que aconteceu com cada uma delas. E tem uma curiosidade, para quem foi adepto a ler revistas durante muito tempo. Revistas número 1, quando você lê a carta do editor, o editor resume por que a revista está nascendo. Essa revista nasce, dou um bom exemplo, por exemplo, a revista Nova, lançada nos anos 70, foi essa revista sendo lançada para descobrir a nova mulher brasileira, que é uma mulher que tem seus afazeres domésticos, e além disso, ela cuida dos filhos, ela trabalha, ela divide a responsabilidade econômica do lar, e isso nos anos 70 era uma mulher avançada nessa época, né? Bem diferente do que nós vemos hoje, com esse poderio que as mulheres adquiriram no decorrer do tempo. Leu o número 1, carta do editor do número 1 de uma revista, você já sabia por que ela estava ali. E assim nasceu e foi a coleção que eu levei durante anos, até chegar perto de 1000 exemplares que eu doei depois para a SPM. Eu conheço essa história e eu acho que os que nos acompanham devem saber de alguns detalhes. Por exemplo, eu e o Zé Francisco, há 5 ou 8 anos atrás, realizamos um projeto para fazer com que essas revistas tivessem exposições itinerantes pelo Brasil. Passamos para o papel, saímos aí para viabilizar o projeto e percebemos que o momento não era oportuno, né, Zé? Não havia patrocinadores e tal. Mas tive oportunidade de, aproveitando toda vez que eu tinha uma revista dessa disponível, de ler, de entender por que essa revista estava circulando. Então eu também sou possuidor, graças à sua coleção, de muitas informações que nós vamos passar no tempo e hora para os nossos acompanhantes aqui. E, de cara, se você quiser, eu aceito o desafio de você falar a respeito do número 1 da revista Veja. E vou te explicar por quê. Porque eu trabalhei no número 1 da revista Veja, trabalhei um tempo na Editora Abril, não foi um pouco não, trabalhei na Editora Abril 10 anos,
Eu pouco tempo fiquei na Veja, mas depois eu fui ser diretor de revista de divertimentos. Eu saí também para a área de um grupo novo chamado Cruzadex. Enfim, convivi na Editora Abril com o seu Vitor Tivita, com o Roberto Tivita e com o Richard Tivita durante 10 anos, mais ou menos, um pouco mais talvez. Mas acompanhei esse número 1 que você guardou com tanto amor e carinho, e eu tenho muita disposição para falar com você sobre ela por um motivo. Eu conheço a parte editorial, a parte jornalística da revista. Você conhece a parte comercial, que é o que, na verdade, fez a junção e fez dessa revista uma das poucas revistas, acho que só comparável, eventualmente, se não me falar a memória, com a própria revista Cruzeiro, em termos de tiragem, em termos de interesse. Porque outras, como Cruzeiro, como Manchete, e outras que vieram depois, eram esporádicas. Ela tinha uma explosão de venda e depois uma queda. A Manchete, por exemplo, era uma revista consumida durante o mês que antecedia e até a época do Carnaval. E depois ela caía numa rotina de perda de 20% e 30% de tiragem. E a Veja, pelo contrário, desde o lançamento dela em 68, até muito recentemente, até 2-3 anos atrás, a tiragem cresceu exponencialmente. As tiragens eram enormes. Uma tiragem semanal que, multiplicada por 4 capas durante os 30 dias do mês, representava 2-3 milhões de exemplares. Uma boa parte era vendida, outra parte era consumida por meio das vendas em banca. Então, você tem a revista na mão, pode soltar o desafio que você quiser, que em termos editoriais eu estou aqui para segurar e contar tudo para os nossos ouvintes aqui. Não tem desafio, tem história, não tem desafio. Então vamos nessa. Não tem desafio, não. Não, acho que é importante mencionar a revista Veja, porque é hoje uma situação que foi importante no passado e que hoje não se convive mais com a importância do meio impresso. A Editora Abril foi uma editora muito importante no Brasil, lançada em 1950 com o primeiro número do Pato Donald, que eu tenho esse número e vou contar outro dia como é que eu adquiri esse Pato Donald de 1950, mas a Editora Abril chegou a ser a editora de revistas mais importante da América Latina, uma das maiores do mundo. E a Veja foi um grande desafio, porque até os anos 50, as revistas eram essas que você mencionou, que eram chamadas revistas de interesse geral. Né? Você mencionou o Cruzeiro, que muita gente nem chegou a conhecer, que era dos diários associados do Assis Chateaubriand. O Cruzeiro chegou a vender 500 mil exemplares, a Veja chegou a vender 1.200.000, diferentemente, porque o Cruzeiro vendia 500 mil exemplares numa época que não tinha venda de assinatura. Esses 500 mil exemplares eram em banca. E a Veja fez o seu cartel de assinantes muito com base em assinaturas. Desses 1.200.000 de exemplares que durante anos a Veja por edição, vendeu, né? Por edição. Aproximadamente 150, 180 mil desse 1.200.000 era vendido em banco, o resto era assinatura. Foi a assinatura que fez. Mas o mais importante é da parte do conteúdo editorial. Porque nesses anos 60 foram quando nasceram as publicações, particularmente de revistas, que foram as primeiras a segmentar públicos. Aquelas de interesse geral, né? Até se brincava de dizer, revista que serve para tudo, serve para nada. Mas aí as revistas foram buscando nichos de mercado. Né? Revistas voltaram para um público feminino, revistas voltadas para um público jovem, que hoje parece ser uma coisa comum, porque você tem hoje todos os meios de comunicação buscando esses nichos. Mas na época, isso era uma novidade. E no caso da Veja, tinha um grande desafio, que você pode contar isso melhor do que eu, que era buscar uma revista de conteúdo jornalístico, de notícias do Brasil e do mundo, que fossem atuais e pudessem circular pelo Brasil todo, que também era um fato novo. As revistas tinham uma dificuldade muito grande de distribuição. Não tinha os mecanismos que hoje tem. Bom, hoje está até mais fácil porque está no celular. Mas quando estava no papel, como é que você faz uma revista de atualidade, semanal, de conteúdo efêmero, sai editado aqui numa gráfica em São Paulo e chega
num leitor no interior do Amazonas, com esse mesmo interesse, essa mesma vitalidade. Então, são 2 parâmetros que a Veja instituiu a partir desse momento, e foi a primeira revista de conteúdo editorial ligado à prestação de serviço, à informação com conteúdo, e depois vieram outras revistas semanais que fizeram esse mesmo caminho. Pois é. Então, do ponto de vista editorial, já se abriu muita janela para eu poder entrar em profundidade e facilitar o entendimento do leitor para que não esqueça da revista. Pelo seguinte, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, a Veja praticamente virou uma revista a mais, sem nenhuma importância relevante, porque os outros veículos foram assumindo a sua posição, que foi sendo desgastada com o passar dos tempos. Eu queria só lembrar do seguinte: essa revista foi fundada por um pai, 2 filhos, que era o Vitor Tivita, o chamado VC, o Roberto Tivita e o Richard Tivita. Richard Tivita era um garoto e o Roberto trabalhava numa revista chamada Der Spiegel, na Alemanha. Ele cuidava da parte administrativa. O pai fez uma reunião e disse: queremos uma revista semanal no Brasil de força, de competência, de influência. E detalhe que na cabeça dos editores nem talvez passasse com tanta veemência. Era época de ditadura, 1968. O que eles fizeram? Puxaram conhecimento da Der Spiegel, de onde trabalhava o Roberto, um pouquinho da revista italiana Época, porque os Tivita eram de origem italiana, embora o Vitor Tivita fosse ítalo-americano, e também do Richard. O que fizeram? Pegaram Época italiana, Der Spiegel alemã e a The Economist, e fizeram com que misturaram, essa mistureba deu a revista Veja com toda essa informação, com toda essa competência. Ela foi lançada, o número 1, foi lançado no dia 11 de setembro de 68. Porém, eu fiz parte do primeiro grupo que trabalhou na revista. Eram 100 e poucos jornalistas que foram contratados no mercado, e cada um, sem ainda uma definição muito clara, contribuíram para que a revista saísse. A Veja praticou, a editora Abril, amplamente falando, praticou aquilo que não se faz mais hoje nem por nada nesse mundo. Ela gastou do número 01, 02, 03 até chegar ao número 10, rodou, preparou toda a estrutura, deixou madurinha, só não apertou o botão para rodar, para dar o tryout, o treinamento para que editores, revisores, diagramadores tivessem competência para poder fazer a revista. Quando chegou a 10, eles limparam a máquina e começou o número 1. Então, essa revista que publica na capa, provavelmente o Lupe vai botar no ar para mostrar a capa, cujo título é O Grande Duelo do Mundo Comunista. Para quem, numa época de revolução, visse a revista, teria a sensação clara de que a revista estava elogiando o comunismo. Mas que aqui tinha uma sutileza. A foice estava na posição contrária. A foice e o martelo, que é o símbolo do comunismo. A foice estava numa posição contrária. A imagem da capa era a foice e o martelo. Foice e o martelo. Capa vermelha, que ele vai mostrar. O Lipe vai mostrar, né, Lupe? Então, vocês vão notar por ali. Aqui, eu gostaria de ouvir um pouco do Zé Francisco a questão do comercial. Número 1, uma revista, toda a publicação número 1 tem, por simpatia, por carinho do anunciante, o anúncio, mas não garante o número 2, nem o número 3, o número 4 e assim por diante. Fala um pouquinho, Zé, como é que a publicidade tratou a revista Veja? Era comum, até porque nessa época, como eu disse, era profícua a quantidade de revistas novas que surgiram, do mercado publicitário darem um crédito, darem um apoio. Isso. Então, vai ser lançada a revista número tal, ou vai ser lançado o jornal número tal, e o mercado publicitário entendia como uma ação de boas relações, de colocar um anúncio nessas publicações para que houvesse um apoio àquela iniciativa, particularmente nesse caso da Veja, que eles estavam rompendo
com um tipo de conteúdo que era inusitado aqui no Brasil, né? E a Abril já estava capacitada para mostrar que era uma grande editora, que tinha grandes profissionais que poderiam dar conta de fazer uma revista que está aí até hoje, apesar de todas as mudanças que ocorreram. O que acontece daí para frente, ou acontecia daí para frente, é o resultado. Uma coisa é você dar o apoio, aquela do seja bem-vindo, a mesma coisa que você ir na inauguração de um restaurante, até pela curiosidade dele, e depois saber se você vai voltar para aquilo que está sendo oferecido, seja da qualidade da comida, do serviço, do preço, e com a publicidade não é diferente. A Veja, subsequentemente, sofreu muito com isso, porque não era fácil implantar uma revista com essas características, com essa efemeridade e distribuída nacionalmente. Então eles tiveram um período ruim a partir do número 2, em que somente a determinação da família Tivita, particularmente do seu Vitor, é que permitiu fazer um investimento grande e manter a possibilidade de que essa revista poderia vir a ser importante como fez. Quem salvou a Veja nessa época é uma coisa que hoje não existe mais. A Editora Abril entrou num caminho de venda de fascículos, que eram assuntos diferentes. Tinha um que chamava Acontecer, o outro Medicina e Saúde. O Google acabou com tudo isso. O outro eram as igrejas do mundo, que eram folhetos de 16 páginas que eram vendidas semanalmente em banca, eram colecionáveis e depois foram criadas empresas para fazer encarte depois de capa dura desses. Capa dura, eu tenho isso. E essa venda de fascículos é que salvou a continuidade da Veja. Isso é que trouxe um dinheiro que não foi da publicidade, foi da venda de fascículos. Detalhe que eu não conhecia. Foi da venda em bancas, do sucesso dos fascículos, é que permitiu, durante muito tempo, a Veja por si só funcionar em prejuízo, mas que a família Tivita não abria mão de continuar fazendo aquela publicação. Então, do ponto de vista editorial, o que a gente deve destacar aqui é que a revista foi publicada obedecendo a manuais da maior qualificação. Por exemplo, era ordem de que não houvesse mais do que 50% de anúncio, que o conteúdo tinha que ser um conteúdo altamente qualificado. Tinha 100 e poucos jornalistas, eram os maiores salários da imprensa da época, Zé, e era uma época muito farta, muito rica. Então, foi tratado de forma muito séria toda a publicação. A carta que o senhor Vitor assina aqui, a carta do editor que você se referiu no programa anterior, está aqui com uma clareza tão enorme que mostra a importância do Brasil, como devem ser vencidas as barreiras. A comunicação tem que ser capilarizada para que todo mundo saiba e comungue dos mesmos interesses. A revista Veja, para quem não teve o número 1 nas mãos, é bom que saiba que dentro dela saiu um encarte do mapa do Brasil. Veja só, hoje o Google resolve isso com 2 cliques. O mapa do Brasil. Era o número 1, foi um brinde. Então, um brinde sensacional essa revista aqui. Eu queria até discutir um pouco o conteúdo, mas vamos parando por aqui hoje, ó. Que vale a pena, porque, sabe... Eu acho que essa revista, pelo que ela representou, o que ela traz, seja do ponto de vista conteúdo ou da publicidade, vale a pena nós continuarmos aí no próximo programa. Sem dúvida nenhuma. Para continuar falando de coisas importantes que aconteceram. E a frase do dia? A frase do dia. A frase do dia é para os jovens. Né? Estamos nessa. Todos nós fomos jovens e chegou o momento de decidir, cada um de nós, o que nós queríamos da vida. E eu aprendi uma coisa que traduz nessa frase muito interessante. Quem não sabe o que busca, não sabe o que fazer com o que acha. Para com isso, Zé. Pô, pelo amor de Deus. Essa é para pensar. Você tem que saber o que você quer buscar para você saber o que fazer quando você achar o que você busca. Este é o Que Parece, o podcast que reúne Zé Francisco Queiroz e o velho Antoninho Rossini num papo gostoso que esperamos que seja do agrado de vocês também. É o que carece. É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização: Compasso Colab.